Oi pessoal, do quinto período, como vocês estão? Eu espero que bem, curtindo aí essa reta final de isolamento social. Se Deus quiser, se Ele há de querer e Ele há de querer, nós logo vamos nos encontrar. Pessoal, a aula hoje é sobre classificação do contrato. Gravar essa aula em vídeo para mim me dá uma sensação muito ruim, porque é a minha aula preferida. Ela é muito importante, preferida por quê? Eu vou explicar para vocês. Fazer um desabafo breve antes da aula. Ela é muito importante, embora existam algumas discussões doutrinárias acerca de uma classificação padronizada, que essa é a ideia, né? Criar categorias que facilitem a hermenêutica contratual. Existem autores que caminham para alguns lados diferentes e perceber que isso varia conforme a experiência de vida do autor, a formação que ele teve, as influências filosóficas que ele recebeu. É muito gratificante e quando eu estou dando essa aula em sala de aula, eu consigo perceber, ou até o momento de não chegar na pandemia, que o aluno também tinha essa percepção. Então tinha aluno que ia para um lado, falava, olha professor, faz mais sentido essa classificação. Aí tinha aluno que dizia, não, faz mais sentido essa classificação. E vocês sabem o quanto eu gosto de estar em sala de aula junto com vocês e o quanto para mim isso é magnífico. Justo no semestre que nós vamos nos encontrar, acontece essa pandemia, esse pesadelo, esse presidente pesadelo, esses ministros, um mais insano que o outro na reunião ministerial. E o importante é que nós não percamos a esperança e que a gente tenha em mente que vai passar, certo? Bom, lembra da aulinha de hermenêutica contratual? Naquela aula eu falei as 3 etapas da hermenêutica no contrato. O juiz primeiro interpreta, depois ele integra, depois ele qualifica, certo? Não! É um círculo, né? Então a qualquer momento tudo pode estar acontecendo. Quando o juiz busca o significado jurídico relevante no contrato, está interpretando. Quando o juiz enquadra o contrato numa determinada categoria jurídica, ele está qualificando. Quando o juiz supre uma lacuna, ele está utilizando do fenômeno da integração, que não deixa de ser um dos fenômenos de produção de fonte heterônoma à vontade das partes. Externa, portanto, não faz parte da parte. Não faz parte da parte foi boa, né? Agora, classificação é uma outra ferramenta que auxilia o processo de hermenêutica contratual. Essa é uma informação já importante. Então, por que a gente estuda classificação? Estudamos classificação porque ela é uma ferramenta de empoderamento da hermenêutica contratual. A hermenêutica, ela se vale de todas as formas possíveis de extração da semântica, de significado no contrato. A classificação é uma delas. Então eu quero começar com 3 classificações básicas que tem nos livros, nos principais livros, nas principais doutrinas, e que é muito imediato a sua compreensão. Vocês já devem ter ouvido falar de classificação, contratos. Então vamos lá. Agora no quadro passaria de ponta a ponta um sumário bem bonito para vocês ficarem com isso em mente. Então, número 1 ou letra A. Contratos unilaterais. Quando eu falo contrato unilateral, muitas vezes as pessoas pensam, mas não faz sentido, ó, o aluno vem, mas não faz sentido contrato com uma pessoa só. Ou então outro aluno lembra, não, peraí, Coller, você não pode pensar em contrato consigo mesmo, isso é impossível, isso é vedado pelo Código Civil. Calma. Para entender a classificação dos contratos, pessoal, é importante que vocês esqueçam o número de partes. Então vamos lá. Letra A, contrato unilateral. Letra B, contrato bilateral. E letra C, contrato multilateral. E não é o número de partes que os distingue. Ué, fiquei sem entender. Para mim, unilateral era 1 só, bilateral era 2 e multilateral 3 ou mais. Pois é, mas não é isso. Na verdade, é um pouco mais fácil. Contrato unilateral, somente uma vontade prevalece. Contrato bilateral, letra B, portanto, 2 ou mais vontades prevalecem. Não é só 2, não são só 2, não. Bilateral.
duas ou mais vontades prevalecem. Inicialmente são em sentidos divergentes e posteriormente são em sentidos convergentes. Se abraçam, se entrelaçam e criam aquilo que se convencionou chamar de vínculo ou liame obrigacional. Contrato multilateral, duas ou mais vontades se entrelaçam, sempre no mesmo sentido. Obstinadas ao mesmo fim, desde o início e para todo sempre. Vamos aos exemplos? Muito bem. Contrato da letra A. Contrato unilateral. Somente uma vontade prevalece. Exemplo, estipulação em favor de terceiros. Por isso que era importante dar aula de estipulação em favor de terceiros antes de começar a classificação, para que vocês entendessem na classificação um exemplo mais palpável. Seguro de vida. Por que é um contrato unilateral? Porque só importa a vontade do estipulante. Não importa a vontade do devedor. E muito menos vai importar a vontade do terceiro. Ah, mas se o terceiro tiver alguma movimentação, ela pode ser tomada em consideração. Ou, se o devedor não cumprir com aquilo que ele prometeu fazer, na promessa de fato do terceiro, que também é um exemplo, existem formas de execução. Ok. A classificação, ela fala o que quando ela apresenta o conceito de unilateralidade? Uma vontade prevalece. Não quer dizer que não existam mais. Mas existe a vontade de mando, a vontade maior, que é a vontade prevalecente. Certo? Aí, a doutrina cria um segundo gênero, que eu vou pedir para que vocês chamem de A', ou A1, que é o contrato unilateral imperfeito. Como é esse contrato unilateral imperfeito? Imagine que eu quero fazer uma doação. Eu quero fazer uma doação para determinada pessoa e eu condiciono essa doação a uma cláusula resolutiva ou uma cláusula suspensiva. Coloco, portanto, uma condição. Ou eu boto um termo, dias a quo, dias de início, dias a quem, dia de fim, ou eu ponho um encargo. Para a pessoa receber a doação, ela deverá fazer isso. Conseguem imaginar que nesse momento a manifestação da outra parte ela se torna um comportamento obrigatório? E manifestação não é nada mais, nada menos do que expressão da autonomia privada, que é a vontade. Então aí a doutrina vem e começa a briga. Há quem diga que para as doações imperfeitas, para as doações com encargo, com termo ou com condição, trata-se de contrato bilateral. Eu não concordo. A minha visão não é essa. Porque para mim continua prevalecendo a vontade do doador. Se o doador quiser pôr fim a esse negócio, a esse contrato, ele simplesmente põe. Então ainda assim, embora exista manifestação de vontade da parte da outra contraparte, há uma vontade prevalecente que é a do doador. E outra parcela da doutrina, a qual eu tenho especial simpatia, diz que trata-se de um contrato unilateral trata-se de um contrato unilateral imperfeito. Por quê? Que é um contrato unilateral imperfeito? Porque demanda um comportamento da parte contrária. Vamos a um exemplo mais prático. Eu quero ajudar um abrigo, agora no Covid, e vou fazer uma doação de, 25 mil máscaras. Ok. Mas eu coloco uma condição. Essas doações somente serão destinadas a esse abrigo se o abrigo comprovar, por exemplo, que recolhe tantas crianças da rua em condição de vulnerabilidade, que é um abrigo que acolhe crianças LGBTs que foram postas para fora de casa pelos seus pais, ignorantes. E aí eu crio uma série de gêneros que vão condicionar essa doação. Mas ainda assim, vocês não concordam que a minha vontade prevalece? Então ele é unilateral imperfeito. Em seguida, contrato bilateral. A grande imensidão dos contratos são bilaterais. Quando você pensa assim, facilita o estudo. Veja, compra e venda, troca, permuta, alienação fiduciária em garantia, enfim, uma série de contratos, e acho que o especial, o preferido, inclusive dos exames, é a compra e venda. Por que ele é um contrato bilateral?
Num primeiro momento, uma parte quer vender, outra parte quer comprar. Percebe que as vontades estão em sentidos antagônicos? E ambas importam, porque não existe negócio se as duas partes não consentirem na elaboração da conclusão do contrato. Essa palavra é técnica. Conclusão do contrato não é fim. Conclusão significa início. Então imagine que eu quero vender esse relógio. Vender para você. Eu quero vender esse relógio para você. O que eu preciso de você além do dinheiro? Eu preciso que você manifeste a vontade em comprar de mim esse relógio. A minha vontade não é contrária da tua? Absolutamente. Eu quero vender o meu relógio, eu pretendo um desfalque patrimonial. Você que está vendo esse vídeo, que está querendo comprar, você quer um acréscimo patrimonial. Você quer agora ter um relógio branco. Então por isso que é um contrato bilateral. Mas quando que essas vontades inicialmente divergentes e posteriormente se tornam convergentes? Na assinatura do pacto. Negócio fechado. Já ouviu a expressão? Negócio fechado. Fechou negócio bilateral. Então quando vê a expressão negócio foi fechado no dia, desconfie. Existem 99,99999% de chances desse contrato ser bilateral. Agora, multilateral é um pouco diferente. O contrato multilateral é aquele que tem duas ou mais vontades, sempre no mesmo sentido, inicialmente e posteriormente. Ora, agora fiquei sem entender. Esses contratos, pessoal, eles são chamados de contratos de sociedade. Então imagine uma empresa. A nossa Unibrasil, ela é uma sociedade empresária. Embora tenha sociedade mantenedora, seja um grupo educacional, funciona basicamente, e portanto quero dizer, tem poucos sócios, né? Mas ela funciona basicamente de forma multilateral. Por quê? Todos os sócios da Unibrasil têm a intenção de vender serviços educacionais. Não fazem isso? E vão encontrar quem na outra ponta? Consumidores querendo comprar esses serviços educacionais. Acessar aulas, acessar o interior do campus e por aí vai. Sociedade de advogados, sociedade de médicos, sociedade de dentistas. Que tipo de contrato é esse? Contrato societário, multilateral. Todos os médicos, todos os advogados, todos os dentistas, todos os cooperados lá na sociedade cooperativa têm a mesma intenção, do início ao fim. Quando vocês forem estudar direito empresarial, vocês vão ler uma expressão na qual um sócio tem um problema e esse sócio decide divergir dos demais. Então imagine que uma sociedade de advogados funciona muito bem há 13 anos. Chega no 14º ano, a sociedade passa a ter problemas. Problemas de rentabilidade, problemas de contabilidade, problemas de lucratividade, problemas de gestão. Porque um sócio não manifesta mais o interesse em prosseguir com a sociedade. Ele falta, ele não aparece, ou quando ele vai, ele faz pouco caso, atende o cliente mal, não dá a prestação adequada. O que ele está fazendo? Concorda que ele está dissuadindo das demais vontades em relação aos outros participantes, que a gente pode chamar de participantes, mas as outras partes do contrato? Está. Sim ou não? Sim. Então, ou no direito empresarial, nós chamamos isso de conflito de gestão ou conflito de agência. Esse é o famoso conflito de agência do sócio minoritário no contrato multilateral. Olha quanta coisa bonita eu falei. Agora eu quero conversar com vocês sobre contrato preliminar e contrato definitivo. Eles começam lá no 462. Vamos começar com o contrato preliminar. Então já foi. Vamos lembrar. Unilateral, bilateral, unilateral imperfeito, bilateral e multilateral. Já falamos em 4. Vamos para a quinta. O contrato preliminar, quinta e sexta, e o contrato definitivo, esses a gente necessariamente tem que explicar junto. São contratos da prática comercial também, da prática entre as empresas. Por que eu falo isso? Porque eles, via de regra, são contratos bilaterais que
que servem para viabilizar o objeto social de determinada empresa, mas também que favorecem ao desenvolvimento econômico das sociedades. Como assim, pessoal? Jockey Plaza. Teve contrato preliminar ou se teve? Dá um exemplo? Dou. Contrato de investigação de área de comércio. Que tipo de pessoa está aqui perto? Qual é o perfil das lojas do nosso shopping? Quem é o consumidor que vai entrar aqui? O que significa uma universidade na frente com 6.000 alunos? Ótimo ponto para abrir lojinha, né? Para abrir praça de alimentação, né? Para o aluninho sair dali no intervalo e voltar com uma caneca de chopp. Tá vendo? Por outro lado, esse é um contrato, esse é um grupo de contratos preliminares. Outro grupo de contratos preliminares, vejam, estudos de impacto de vizinhança, estudos de impacto de trânsito, estudos de impacto ambiental. Será que é viável abrir um shopping aqui? Vai ser uma produção muito grande de lixo. Então a gente tem que saber, especialmente de dejetos. Como é que é o nome? Agora me fugiu a palavra. De líquidos que saem do shopping, né? Quando chove, ou do banheiro, da privada, das lojas, porque também os lojistas vão produzir lixo. Qual é o impacto disso no meio ambiente? Eu pego todos esses contratos preliminares e coloco embaixo de um contrato guarda-chuva. Então, o guarda-chuva não tem um cabo? Existe guarda-chuva sem cabo? Já viu alguém andando na rua aí com guarda-chuva flutuando? Por enquanto não, né? Com guarda-chuva flutuando em cima da cabeça? Não temos tecnologia nem para isso, né, pessoal? Então, esses contratos preliminares, eles estão embaixo de um contrato definitivo. Opa! De um contrato o quê? De um contrato definitivo, que é o grande guarda-chuva. Construção e incorporação do shopping center. Vamos lá? Vamos lá? Terreno certo? Terreno tá ok, né? Agrimensor, que é o perito que faz os cálculos, tá ok. Todo mundo tá ok, como diz o nosso querido presidente, que foi uma pena que o Covid não deu jeito nele. Eu falo mesmo, que eu já tô por aqui com esse presidente. Então, esse contrato é um contrato definitivo. Agora, qual é a menção que a doutrina faz ao contrato preliminar? Ele tem que ter a mesma forma de execução do contrato definitivo. Qual é o impacto disso na seara contratual? Para você fazer um contrato preliminar, escritura pública, se você fez o definitivo com escritura pública. Registra no cartório se você registra no cartório o contrato definitivo. Vamos dar uma lidinha na lei, então? Quero que vocês olhem, por favor. Vamos, antes de mais nada, dar 3 exemplos mais práticos desses contratos. Compromisso de compra e venda é um contrato preliminar. Vamos pensar mais simples do que shopping center, né? Falar do contrato de shopping center demanda um... Por que compromisso é um bom exemplo? Porque quando você vai comprar uma casa, antes de celebrar o contrato com o corretor, com a imobiliária, com o proprietário, vocês fazem uma promessa de compra e venda numa escritura pública. Ali você pactua forma de pagamento, preço, condição, objeto, cláusula penal, atraso, taxa de juros, cláusula de litigância, qual vai ser o foro que você vai resolver, dirimir eventuais conflitos, não vai assim? E na compra e venda definitiva você leva no cartório e sai feliz da vida com a matrícula, com o registro de imóveis. Então, a promessa de compra e venda é um contrato preliminar e a compra e venda é um contrato definitivo. Outro exemplo, contrato preparatório ou compromissório, promessa de contratar, né? São contratos que a gente não estuda com muita... Como é que eu posso falar? Me fugiu a palavra. Com muita frequência no dia a dia da atividade do advogado, porém, ele é possível de se perceber também. Aí, pessoal, tem um autor chamado Antônio Chaves que ele vai dizer assim: o contrato preliminar tem uma característica bivalente, pois celebra-se um consenso com intuito, essa palavra é intuito, solutório, essa palavra é uma locução, anda junto. Intuito solutório, de um lado, e ao mesmo tempo, tempo constitutivo de outro. Misericórdia. O contrato preliminar ele é intuito
intuito solutório e tempo constitutivo verdadeiro. Qual é a consequência disso? Intuito solutório significa opção que aguarda evento futuro e incerto. Voltando ao shopping. Vocês concordam que para levantar o shopping foi feita uma série de estudos? Intuito solutório. Para que esses estudos foram feitos? Para um evento futuro e incerto, para que exista o contrato definitivo, incorporação e construção do shopping center. E tempo constitutivo, novas relações deste pacto irão advir que recairão sobre as mesmas partes. Agora fiquei sem entender. Fácil. Não tem contrato com o lojista? Não tem contrato de marketing com o shopping? Não tem contrato com a prefeitura? E aí é administrativo esse contrato? Imagina, o dono do shopping, vai ter um fluxo violento de pessoas aqui. A Konrad Adenauer, do jeito que tava, não vai dar conta. Então alarga, deixa mais bonito. A Vitor Ferreira também vai ter que ter uma faixa extra, senão não vai dar conta. E aí o que acontece? Esse contrato envolve o tempo constitutivo. A partir da celebração deste preliminar, do definitivo, novas relações contratuais dali irão advir. Então vamos ler a lei nesse aspecto, no contrato preliminar, a partir do artigo 462. O contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Esse é o contrato, o artigo mais importante do contrato preliminar, 462. Certo, pessoal? Ou o 463. Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, aquele que fala que a forma é obrigatória, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo à outra parte para que o efetive. Por quê? Porque imagine que uma série de estudos de impacto ambiental, de impacto no trânsito, de impacto de vizinhança, de impacto florestal, foi feito para levantar o Jockey Plaza, de impacto laboral, e de repente ninguém constrói, o shopping fica parado, ninguém levanta, ninguém incorpora. Qualquer parte poderá o quê? Exigir a sua execução. Esse é o 463. Parágrafo único, nem precisava dizer se fala da forma, né? O contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente. 464. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação. Se naquele contrato preliminar as próprias partes não impediram que terceiros pactuem no lugar delas, né? Mas o que é aqui lá no campo da hermenêutica? O juiz entra no lugar da parte, decide e expressa a manifestação de vontade pela recusa da parte ou pelo desaparecimento da parte. O que é isso, pessoal? Valendo um sonho de valsa. Começa com in e termina com integração. O juiz integra. Supre a lacuna de manifestação da vontade. Supre a lacuna. 465. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos. Horrível a expressão estipulante, porque está lembrando o quê? Eu sei. Estipulação em favor de terceiro. Então aí, o que eu vou falar? Desculpa, legislador, em nome do legislador eu peço desculpas, né? Mas não tem nada a ver com estipulação em favor de terceiro. Nada a ver com a estipulação. Vamos de novo. Se o estipulante, vou ler melhor, se a parte que realizou o contrato preliminar não der execução ao contrato... não der execução ao próprio contrato que celebrou, poderá a outra considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos. É uma espécie de exceptio non ad implement contract. Ai, meu Deus. Faltou o quadro agora por toda a eternidade. É uma espécie de exceptio non ad implement contract. Exceção de contrato não cumprido no contrato preliminar. O que quer dizer, scholar? Quer dizer o quê? Se uma parte não cumpre com a obrigação, por que a outra vai cumprir? Ela não cumpre também. Agora, ó, o próximo. Se a promessa de contrato for unilateral,
O credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto ou inexistindo este, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor. Chamar de credor e devedor aqui é estranho, né? Porque quando você está construindo um shopping, quem é o credor? Quem é o devedor? Depende da ótica que você joga ao contrato, certo, pessoal? Então, ó, vamos ler agora tentando exemplificar. Se a promessa de contrato for unilateral, contrato preliminar tem uma obrigação. E se essa obrigação couber a apenas uma das partes, o credor, quem é o credor? Quem tem o direito de exigir a obrigação. Que obrigação é essa? Vamos dar um exemplo, vamos inventar um exemplo aqui. Proceder ao levantamento de um estudo de perfil socioeconômico da vizinhança ao redor do Jockey Plaza. Gostaram desse? Ó, se a promessa de fazer essa leitura for unilateral, quem está contratando, construtora e incorporadora Jockey Plaza, que é o credor, sob pena de ficar mesmo sem efeito, deverá manifestar no prazo nela previsto. Qual é o prazo que vocês têm para terminar esse estudo? Não terminaram? Não terminaram por quê? Isso jamais vai acontecer. Porque envolve grana, envolve bufunfa, envolve muito dinheiro. Honorários de um lado, honorários do outro. Imagine que isso vai acontecer. Deverá manifestar no prazo nela previsto ou inexistindo esse no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor. Muito bem. Então, quantos contratos nós já vimos? Unilateral, unilateral imperfeito, bilateral, multilateral, até esqueci. Preliminar, definitivo. Agora, fizemos a leitura da lei aqui no contrato preliminar e contrato definitivo não. Definitivo deixa para depois um pouquinho. Na verdade, o definitivo, ele provavelmente vai ser comutativo e sinalagmático. Vai ser o quê? Novas classificações. Cenas dos próximos capítulos. Próximos, então, para revisar. Unilateral, unilateral imperfeito, bilateral, multilateral, preliminar, definitivo. Agora, típicos, atípicos e mistos. O que é típico? Todo o conteúdo do contrato está na lei. O que é atípico? Não há conteúdo contratual na lei. Resta para a parte toda a potência de sua criatividade jurídica para criar e instrumentalizar cláusulas naquele contrato. E misto, um pouco dos dois. Ai, que difícil, né? Típico, contrato está na lei. Atípico, contrato é de ampla criação das partes. E misto é a mistura dos dois. Vamos dar exemplo? Pois bem. Exemplos de contratos típicos. Compra e venda, doação, troca ou permuta, depósito, mandato, locação. Vou pegar um deles e vou dar um exemplo. Locação. Eita, que esse dá confusão. Imaginem que no contrato de locação não há cláusula expressa que vede a sublocação. Você foi contratado para fazer um parecer nesse caso. O apartamento foi sublocado pelo locatário. O que você diz? Eu ia dizer, mesmo que não exista previsão no contrato, presume-se que locatário não tem o direito de sublocar. Por quê? Não está escrito no contrato, de onde se tira isso? Eu tiro do direito real, direito do sexto período, que se Deus quiser, eu juro, eu tô rezando, vai ser presencial. Porque eu preciso de vocês, gente. Como diria Netinho, que essa música foi regravada pela Sandy, eu preciso de vocês. Sentir a energia de vocês. O que eu tava falando? Me perdi totalmente. Tá vendo? É falta de contato isso. A locação. O locatário sublocou. Não pode locatário. Por quê? Porque o locatário não é dono. E só quem é proprietário, só quem é dono tem o iusabutendi. E o isso é direito real, esse é sexto período. Vocês vão estar comigo se Deus quiser. Tamo junto. E o iusabutendi é o direito de disposição jurídica e econômica do bem. Locatário não tem esse direito. Só locador tem esse direito. Ué, de onde foi que você tirou isso? Da lei. Porque o contrato ele é típico. Agora um exemplo de contrato
atípico, contrato de publicidade. E ele é tanto um contrato atípico, pessoal, o contrato de publicidade, que existe uma forma previamente planejada pela lei, nem deve, né? Isso seria vedação não é a palavra, isso seria afronta à própria liberdade de imprensa. Então imagine, comercial de cerveja só pode mostrar garrafa. Ué, mas agora nem pode mais. Hã? O que existe, na verdade, são orientações, são leis laterais que dizem, olha, convém não atrelar. Fumar o Marlboro vermelho com sucesso, porque dá câncer. Convém não atrelar. Pegar como é que é o nome daquele? Um Campari, jogar no vestido branco da moça e o vestido fica vermelho e ela fica sedutora, porque isso é dar ampla sexualidade à figura da mulher que, pelo comercial, foi feita apenas para entender os interesses lascivos do homem. Todas essas discussões são contratuais e nós não estamos presenciais para vocês me fazerem pergunta, né? Por isso, a publicidade, ela fica à criatividade, dirigida à ampla criatividade jurídica dos seus stakeholders, das suas partes interessadas, dos sujeitos que celebram. E misto são, por exemplo, contratos de... Perdão, me perdi. Naqueles contratos atípicos... atípicos. Existem outros contratos, pessoal, atípicos, como por exemplo, eu trago aqui... Não, me perdi. Lembrei o que eu ia falar. Eu tô falando já tá há muito tempo. Eu consegui uma autorização para passar de 30 minutos. Que essa aula é grande. Contrato típico, os seus efeitos estão na lei. Contratos atípicos, os seus efeitos não estão na lei. Mas que lei é essa? Essa é a pergunta que vem agora. Geralmente é o Código Civil. Mas existem contratos, agora eu vou falar deles, mas só citar, porque não cabe aqui dar aula sobre isso, né? Que não tem previsão no Código Civil, mas eles estão em legislações extravagantes. Seriam como se fossem crimes, esses contratos, do ponto de vista típico, tá? Não que eles sejam ilícitos. Seriam como se fossem crimes que não constam no Código Penal, mas são de leis extravagantes. Tráfico, tortura, enfim. Não sei se tortura está no Código Penal. Contrato de incorporação da Lei 4591 de 1964. Esse é um ótimo exemplo. Certo? Ficou faltando os contratos mistos, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Vão me responder, ô idiota. Desculpe, gente, o palavrão, tá? É que eu tô muito bravo de estar dando aula assim. Deixa eu ver. Eu não trago eles aqui. Muito bem. Misto. Como que o contrato seria considerado misto? Parte dele está na lei, outra parte dele fica sujeito à criatividade jurídica. Qual é a resposta? Imagine um comercial de uma compra e venda de uma casa. E agora vocês têm TikTok? Olha que TikTok é a nova rede social, hein? Não fica com essa história de eu vou ficar só no Instagram. Instagram já era, tá? Instagram acabou, porque Instagram fica com aquela foto lá, aquele story, né? Que as pessoas tiram sem camisa. Instagram já era. Rede social agora é TikTok. Aliás, essa é a forma do jovem se comunicar. O jovenzinho que está lá com 16, 17, 15 anos, ele usa uma linguagem totalmente diferente das redes sociais, Facebook e Instagram. É assim, né, gente? O mundo sempre foi assim. Essa é a distância do velho e do jovem. A comunicação, a linguagem. É isso que gera conflito, por isso que as pessoas não se entendem, né? Então, quer não brigar com o teu filho adolescente? Quer entender por que ele gosta tanto do Felipe Neto? Baixa o TikTok. Mas por que eu tô falando disso? Tem um corretor de imóveis, até postei um stories no meu Instagram, esses dias eu achei um barato, que ele mostra as propriedades que ele tem no TikTok. Mas quando ele vai fazer o tal do compromisso de compra e venda, que é o contrato preliminar, assim como ele vai fazer o definitivo, quando ele faz a promessa de compra e venda, assim como ele faz o contrato definitivo de compra e venda, ele não vai no cartório? Super vai no cartório. E como é que ele fez a publicidade? No TikTok. Mas quem que assiste TikTok só tem criança no TikTok. Reveja seus valores. Certo, pessoal? Então, ficamos aqui. O que vimos hoje? Unilateral imperfeito, bilateral, multilateral,
preliminar, definitivo, típico, atípico e misto. Basicamente acho que foi isso, certo? 9 categorias. Até a próxima. Desencarnando de saudades de vocês. Eu espero que vocês estejam todos bem e que vocês estejam firmes. Essa é uma fase que exige firmeza. Não tá fácil para ninguém, tá? Ninguém tá... até aquele milionário trancado dentro de casa, ele tá achando que ele tá em prisão domiciliar. Não tá fácil para ninguém. Todo mundo tá preocupado com a economia, não é só uma questão de saúde, né? Uma pena que o nosso presidente não consegue de forma claras dizer isso, mas a economia é importante sim. Por quê? Porque a pandemia passa drasticamente a afetar os contratos. Certo, pessoal? Então, beijo a todos e até a próxima.